Olá, aluna. Olá, aluno do Colégio Pedro II. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa aula de desenho. Essa aula é um resumo do que foi a aula anterior, em que eu corrigi a tarefa passada na aula retrasada. Então, toda aula eu corrijo o exercício da aula anterior. E a gente está, pouco a pouco, eu e o Rodrigo, estamos introduzindo os conceitos da geometria descritiva, né? Muito passo a passo, com muito cuidado. E o que eu disse na aula, e vou repetir agora, na aula síncrona, né? E vou repetir agora, é que a compreensão do estudo da geometria descritiva, ela depende das nossas aulas, das nossas explicações enquanto professores, mas depende muito da sua participação, do quanto que você tenta fazer os exercícios, tá? Porque você ficar só olhando as explicações, fica tudo muito no campo teórico, no campo da imaginação. É na medida que você tenta, ainda que erre tudo, mas na medida que você tenta, é que você começa a desenvolver as tais sinapses mentais que eu sempre bato nessa tecla, que a gente tanto quer desenvolver. E é aí que você vai ter o clique para entender esse mecanismo da geometria descritiva, tá bom? É essa ginástica mental que a gente está propondo com o objetivo de desenvolver o pensamento visual bidimensional e tridimensional e essa correlação entre a situação do espaço e a situação bidimensional, ou seja, a perspectiva e o que a gente está chamando agora de épora, tá certo? Então, eu comecei a aula corrigindo o exercício da aula anterior, né, em que a gente dava uma épora de alguns pontos e pedia para você dizer onde esses pontos se encontravam no espaço. Perdão. Onde os pontos representados por épora se encontram no espaço. Então, eu fiz aqui um rascunho simples, tá? E vou fazer a épora de cada um desses pontos no espaço para responder a localização deles. Então, todo ponto é representado na épora. Tá? Você tem a linha de terra, a linha de chamada, e ele é representado, pelas suas duas projeções. Projeção A, que é a projeção horizontal, que está no plano π, plano horizontal, e projeção A', que está no plano π', projeção vertical, plano vertical de projeção. Eu tenho por hábito, então vou mostrar aqui, ó. A gente viu que, mas antes disso, o espaço é dividido em 4 diedros, 4 espaços, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não vou, já falamos bastante disso. E vou colocar aqui o que seriam as projeções de um ponto A. Tá certo? Então, a projeção A' está sempre no plano π', no plano π' acima da linha de terra ou abaixo da linha de terra. A projeção A sempre pertence ao plano, e isso para qualquer ponto, né? Então, a projeção sem a linha, projeção horizontal, pertence ao plano horizontal, e a projeção com linha pertence ao plano π', que é o plano vertical. Certo? Eu, particularmente, gosto de pensar no plano que não se move. Lembrando que, para transformar o espaço em épora, fazer esse movimento do espaço para a épora, a gente organiza essa situação espacial da seguinte maneira, mantendo o plano vertical parado e o plano horizontal faz um giro de 90 graus, de maneira que a parte da frente dele, conhecida com a parte de baixo do plano vertical, e a parte de trás de π, conhecida com a parte de cima do π'. Beleza? Então, eu gosto de pensar naquilo que eu acho mais fácil primeiro. O que eu acho mais fácil é pensar no plano vertical, que são as projeções que têm linha. Beleza? Então, vou pensar no A' primeiro. O A' se colocou abaixo da linha de terra. Então, se ele está abaixo da linha de terra, eu vou trazer ele para cá, para baixo da linha de terra. Porque é só um rascunho, não tem a menor preocupação com precisão ou com medidas. Beleza? A projeção A está acima da linha de terra. E aí o que eu tenho que pensar é que a projeção A ela não é nem acima nem abaixo. A é a projeção de afastamento, é a coordenada Y. A coordenada Y diz o quanto o ponto está para frente ou para trás da parede. Certo? Eu tenho que pensar, se ela está aqui em cima, é porque ela estava à frente ou porque ela estava atrás? E aí, pensando nesse movimento da épora, a gente deduz que esse ponto A estava para trás, e é por isso que na épora ele fez esse movimento de subir. Uma situação espacial
transformada numa situação de épora, em que você tem a projeção A acima da linha de terra, A acima da linha de terra, e a projeção A' abaixo da linha de terra. Esse ponto A está acima porque ele estava atrás. Logo, esse ponto A era um ponto no terceiro diedro. Beleza? E aí, vamos lá. Vou aqui trocar agora os nomes para as projeções B, do ponto B, B, B', ponto B objetivo. Onde é que é o ponto B? E vamos pensar agora na épora do ponto B, que ela está aqui. De novo, vou pensar em B' primeiro, porque eu acho mais fácil. B' está acima da linha de terra. Logo, vamos botar aqui o B' acima da linha de terra. O B, projeção horizontal, está para baixo da linha de terra. Esse eu tenho que pensar. Ele está para baixo porque ele estava atrás ou porque ele estava à frente? Né? Como ele desceu, eu vou deduzir que ele estava em algum lugar aqui na frente. Por isso que ele desceu. Eu transformei a perspectiva em épora. Épora, perspectiva. Ele fez esse movimento, da perspectiva para a épora. Por isso que a épora tem o B' em cima, B embaixo. B embaixo. Esse B está embaixo porque ele estava à frente, antes do movimento da épora. Logo, esse ponto B é um ponto, essas duas projeções representam um ponto B no primeiro diedro. Tá certo? Vamos lá. O ponto C, assim como o ponto F, são dois pontos que possuem uma das projeções na linha de terra. E esse era o objetivo do passo adiante dessa aula dessa semana. Então, eu vou pular um pouco o ponto C agora, assim como depois vou pular o ponto F, para trabalhar com eles daqui a pouco, porque eles eram o objetivo, né, do passo adiante que a gente deu na aula dessa semana. Tá bom? Então, vou passar para o ponto D, que tem projeções fora da linha de terra. Então, vou trocar aqui os nomes. Projeção B', projeção D, e o ponto D, objetivo. Escondi aqui o ponto D. Pensar na épora do ponto D. Ponto D, de novo, pensar no D', na projeção D' primeiro. Ela está abaixo da linha de terra. Então, vou jogar ela para baixo da linha de terra. E a projeção D horizontal? Essa eu tenho que pensar se ela estava à frente ou estava atrás. Se ela estivesse atrás, ela teria subido. Se ela estivesse na frente, ela teria descido. Como ela desceu, de fato, é porque ela estava na frente, desceu, fez esse movimento a épora. Você tem D e D', ambos abaixo da linha de terra, aqui na épora. Então, antes da épora, ele estava na frente. Logo, essas duas projeções, D' e D, representam um ponto D no quarto diedro. Certo? Passando ao ponto E. Vou trocar o nome das projeções. Linha. Ponto E objetivo. Vamos lá. Vou esconder aqui o ponto E. Tem as duas projeções acima da linha de terra. Novamente, vou pensar na projeção E' primeiro. Ela está acima da linha de terra. E vou colocar essa linha para cima. A projeção horizontal está para cima da linha de terra. Eu tenho que pensar se ela estava para frente ou para trás. Como ela subiu, eu vou deduzir que ela estava para trás e na épora ela subiu. Certo? O que está acontecendo aqui está pequenininho, eu vou fazer um pouquinho maior aqui a mão livre. Assim, projeção E', aí 3 tracinhos horizontais, projeção E. Esse símbolo aqui, entre as projeções, E' vertical, E horizontal, esse símbolo de 3 tracinhos horizontais é a simbologia da geometria para coincidente. Tá? Então, o que está dizendo aqui é que a projeção E' coincide
com a projeção E, elas estão no mesmo lugar. E isso aconteceu porque a distância de E' para a linha de terra era a mesma distância de E para a linha de terra. Então, quando esse E, o movimento da E para subir, coincidiu dele se colocar na mesma posição em que estava o E'. Então, ficaram duas projeções coincidentes. Certo? Então, esse era o símbolo que estava ali. Então, como eu tenho E' para cima e E para trás, porque ele subiu e coincidiu com E', então, essas duas projeções representavam um ponto E no segundo diedro. Beleza? Vou agora, como eu falei para vocês, vou pular o ponto F, porque ele tem uma das projeções na linha de terra. Tá? Vou passar para o ponto G. Então, vou trocar aqui os nomes. G, G', ponto G objetivo. Vou esconder aqui o ponto G, porque eu não sei qual é a posição dele ainda. Vamos lá. G' está abaixo da linha de terra. Vou colocar o G' abaixo da linha de terra. G também está abaixo da linha de terra. Então, vou deduzir que se ele está abaixo da linha de terra, é porque ele não estava atrás do plano P. Teria subido. Ele estava à frente do plano P, porque ele desceu. E assim como aconteceu com o E, a distância da projeção horizontal para a linha de terra era a mesma distância da projeção vertical para a linha de terra, ou seja, eu tinha a mesma informação de Y, afastamento, a mesma informação numérica, né, em termos de medida, eu tinha a mesma medida para Y e para Z, né, afastamento e cota. Então, quando essa informação do afastamento desceu para montar a épora, ela coincidiu com a cota. Beleza? E essas duas projeções representavam um ponto G no quarto diedro. Tá certo? Vamos passar agora para o ponto F. Voltar aqui agora para o ponto F. E aí a gente vai pedir desculpa a vocês, porque no PowerPoint que continha esse exercício, as duas projeções eram F, sem linha, né? Ficou essa falha aqui, então vamos considerar F' como sendo essa projeção aqui embaixo. Tá bom? Então, vou botar aqui. F'. Projeção F. E ponto F objetivo. Certo? Vou esconder aqui o ponto F. E vamos pensar nesse ponto F. F' está para baixo da linha de terra. Então, esse F' eu vou manter aqui abaixo da linha de terra. F está na linha de terra. Isso indica que ele não estava na frente para descer e fazer a épora, nem atrás para subir e fazer a épora. Ele estava onde? Não estava nem à frente, nem atrás. Ele estava na linha de terra. Beleza? E você pensa o seguinte, se esse F estava ali na linha de terra, ou seja, o afastamento dele é um afastamento zero, um Y igual a zero, é porque ele não está nem à frente nem atrás da parede. Esse ponto F está na parede. Na parede, no plano pilinha, entre o quarto diedro e o terceiro diedro. Tá? E aí que entra a última informação que a gente precisava dar em termos de nomenclatura das estruturas da geometria descritiva, que, na verdade, são as nomeações para os subplanos. Eu tenho o plano horizontal, que a gente chamou de plano π, e o plano vertical, que a gente chamou de plano pilinha. Só que ambos os planos são divididos, né, pelo outro, né, ali pela linha de terra. Então, a gente convenciona da seguinte forma. A parte da frente de π é o π anterior, então fica π Azinho. A parte de trás de π, π posterior, então π com Pzinho. Parte de cima de pilinha, pilinha superior. Parte de baixo de pilinha, pilinha inferior. Então, esse ponto F ele está aqui entre o terceiro e o quarto diedro, ele está no plano pilinha inferior. Beleza? Quero que você pense o seguinte, se ele tivesse um Y positivo, ele estaria no quarto diedro. Se ele tivesse um Y negativo, ele estaria no terceiro diedro, contando que a cota é negativa.
estava abaixo do chão, beleza? Como esse afastamento não era nem negativo, terceiro diedro, nem positivo, quarto diedro era um afastamento zero, ele está entre os dois, ou seja, ele está na parede lá embaixo, plano linha inferior, certo? Vamos para o ponto C. Então, para a gente terminar esse exercício, e relamear os pontos C, projeção C', ponto C, objetivo. Certo? Vou esconder aqui ponto C. E vamos pensar lá. C', que eu acho mais fácil. Esse está na linha de terra, não está nem acima nem abaixo da linha de terra. O C, direção horizontal, está para cima. É porque ele estava à frente ou ele estava atrás? Se ele estivesse à frente, ele teria descido. E a épora seria essa, C' na linha de terra e o C para baixo. Como você está para cima, é porque ele não estava na frente, ele estava atrás e subiu. Fez esse movimento. E eu fiquei com essa configuração de épora. C' na linha de terra, C acima da linha de terra. Então, esse ponto C que estava aqui atrás, ele estava onde? Ele estava entre o segundo e o terceiro diedro. Ele estava aqui, ó, no plano π posterior. Tá certo? O que eu quero que você entenda? Que como C' está na linha de terra, isso é uma cota zero. O que é a cota? É quanto ponto está acima de π ou abaixo de π. Se a cota, mantendo esse afastamento negativo, se a cota fosse positiva, ele estaria no segundo diedro. Se a cota fosse negativa, ele iria para o quarto diedro. Desculpa. Besteira. Se ele tivesse uma cota positiva, ele estava no segundo diedro. Se ele tivesse uma cota negativa, nessas condições de afastamento para trás, ele iria para o terceiro diedro. Uma cota não era nem negativa, terceiro diedro, nem positiva, segundo diedro era zero, ele está entre o segundo e o terceiro. Ele está lá para trás, tinha um y negativo, mas uma cota zero, então nem acima nem abaixo do chão. Está no chão, lá atrás. Ou seja, plano π posterior. Tá certo? Então, a aula começou com a correção do exercício da aula anterior e já trazendo uma introdução para o que era nosso objetivo, que era mostrar os nomes dos semiplanos e as condições de um ponto ter cota zero. Se ele tiver cota zero, projeção vertical na linha de terra, ele pode estar no π' posterior, afastamento for negativo, ou, desculpa, ele pode estar no π posterior, se o afastamento for negativo, ou no π anterior, afastamento positivo, ou, vamos lá, vamos para cá, um ponto pode ter afastamento zero. E afastamento zero é pertencer, desculpa, afastamento zero é pertencer à parede. Beleza? E aí ele pode ter, olha lá, uma cota negativa, parede lá embaixo, π' inferior, ou uma cota positiva, parede lá em cima, linha superior. Tá? No nosso caso aqui, esse ponto C, perdão, esse ponto C, ele tinha cota zero, pertencia a π, porque o afastamento era negativo. Então, era o π posterior. Certo? Aí a gente deixou na mesma postagem, olha lá, disponível também um PowerPoint. Eu vou passar aqui muito rapidamente, tá? Com as nossas informações e o que a gente vinha trabalhando até agora, uma revisão do que a gente vinha trabalhando até agora em relação às coordenadas do ponto, mostrando que um ponto pode ser não, ele é definido por suas três coordenadas, abscissa, afastamento e cota, x, y e z, e o que a gente queria trazer de novo para essa aula é a questão de uma abscissa ser zero, ou um afastamento ser zero, ou uma cota ser zero. Como eu sempre digo, a abscissa ela é só uma organização da épora. Ela ser zero, positivo ou negativo, isso não interfere na posição do ponto em relação aos diedros ou semiplanos. Tá? Agora, nessa animação que está aqui, a gente mostra que um afastamento zero, eu estou tirando o ponto do primeiro diedro e levando para o plano π'. E ao pertencer ao plano π', a sua projeção horizontal, que é o P lá sem linha,
pertence à linha de terra. Então, um y igual a 0, afastamento na linha de terra, projeção horizontal na linha de terra, indica que um ponto pertence ao plano vertical de projeção, plano pilinha. Depois você lê com calma, tem todas as animações. E aqui a gente apresenta a comparação de um afastamento 0 para uma cota 0. Uma cota 0, ó, o ponto, tem uma cota positiva, estou transformando em 0, beleza? Então, na medida que ele começa a ter cota 0, é o seguinte, o que significa que ele pertence ao plano π. Tá? E com isso, a sua projeção vertical, P', pertence à linha de terra. Tá? Então, olha. Afastamento 0, aqui no lado esquerdo. Cota 0, lado direito. Afastamento 0 é pertencer ao π', cota 0 é pertencer ao π. E aí depois a gente vai deduzir se quando pertencer ao π, é o π anterior ou o π posterior. Quando pertence ao π', é a π' superior ou o π' inferior. Isso a gente vai deduzir com as outras informações, as outras coordenadas. Bom? Então tem as animações. E a gente colocou aqui, em relação aos semiplanos, né? Aquilo que eu mostrei no outro software, os nomes dos semiplanos, anterior, π posterior, π superior, π inferior. Novamente, o que significa cada coordenada de abscissa, afastamento e cota, seja positiva, negativa ou 0. E os exercícios a essa aula, certo? Então, na verdade, olha lá, a gente colocou junto da postagem um arquivo PDF com a apostila completa, tá? Que você não precisa imprimir essa apostila, você pode ter apenas para consulta, e a gente pede para você fazer os exercícios da página 10 dessa apostila. Tá? A apostila, você tem aqui o arquivo dela completo, tá? Com todas as informações, uma série de imagens relativas a sistemas de projeção, a tudo que a gente vem falando de vistas ortográficas inicialmente, depois de épora, coordenadas de ponto, movimento da épora, tudo aqui muito explicadinho. E o que a gente pede é que você, de fato, tente fazer os exercícios da página 10, tá? Exercícios 1, 2 e 3, que a gente vai corrigir, eu e o Rodrigo vamos corrigir na próxima aula. São exercícios rápidos de fazer, reitero, você não precisa imprimi-los, tá? Você pode fazer numa folha de papel, mas seria muito, muito importante, muito relevante que você, de fato, tente fazer. Isso faz toda a diferença, tá bom? Então é isso, gente. São para a próxima aula. São os 3 exercícios dessa página 10. Eu reforço aqui o pedido para que você tente fazer, independente se vai errar ou não. É aí que você vai ter o seu clique, né, para entender esse mecanismo da geometria descritiva. A gente se vê na próxima aula. Se cuidem, fiquem bem. Até.